Olá, bem-vindos ao nosso módulo de Tecnologia, Educação e Inclusão, uma viagem pelo tempo e pelas possibilidades. Neste módulo, vamos ver um pouquinho da história da tecnologia e falar um pouquinho também sobre as tecnologias assistivas. Lembrando que o nosso módulo ele é todo voltado com foco na tecnologia educacional e não no desenvolvimento da tecnologia em si, tá bom? Bom, primeiro eu quero deixar uma reflexão para você. Qual foi a primeira tecnologia educacional que você usou na vida? Você se lembra? Você pode estar pensando, será que foi aquele computador que eu usei lá na sala de informática? Ou talvez, quem sabe, um tablet ou um celular? Bom, você vai se surpreender que essa não foi a primeira tecnologia que você usou. Quando a gente vem trazer um processo histórico da tecnologia, a gente está falando de todo e qualquer instrumento que o ser humano usou para transmitir algum tipo de conhecimento. Então, a gente está falando aí de 30 mil anos antes de Cristo, mais ou menos, quando começam a ser encontrados e datados os primeiros desenhos rupestres. Observem nas imagens que o ser humano está tentando ensinar como caçar. Então, ele fez um registro da caça e dos movimentos que eles acharam que eram satisfatórios para realizar essa atividade. Depois, a gente vai dar um salto para 510 a.C., para a gente falar da escola de Pitágoras. Pitágoras, ele criou uma escola onde os alunos estudavam, além de várias outras coisas, geometria, aritmética, astronomia, música. Eles andavam pelos campos onde Pitágoras tinha instalado essa escola e a transmissão ela era oral. Observem na segunda imagem que Pitágoras está riscando numa areia. Era tipo uma pedra que tinha um buraco e areia dentro, e ali eles faziam os cálculos e apagavam, riscavam com um palitinho e apagavam. Acho que você já está pensando a mesma coisa que eu. Pode ter sido o primeiro tablet. Depois, a gente já vai dar um outro salto para 105 depois de Cristo, com a criação do papel. Já existiam outros tipos de papéis, já existiam papiros e outros tipos de registro, mas o papel de fibra vegetal como você utiliza hoje, ele foi criado oficialmente pelos chineses, lá em 105 depois de Cristo. Pulando já para coisas mais recentes, já para 382, a gente está falando dos primeiras transcrição dos manuscritos. Eles eram feitos por escribas. Escribas eram os monges, pessoas que ficavam retiradas em um lugar e faziam a transcrição dos livros. Então, para você fazer um livro e para você transmitir esse conhecimento, era muito difícil. Até que em 1450, Gutenberg criou uma prensa e com ela ficou muito mais fácil o processo de cópia, porque aí agora você não precisa mais escrever tudo manualmente, você poderia colocar as letras na prensa e imprimir. Então você conseguia fazer maior tiragens de livros ou de documentos do que você precisasse. Agora a gente vai falar um pouquinho da tecnologia utilizada nas escolas públicas e como elas chegaram. Em 1600, por exemplo, Comênios propôs um livro didático. Foi o primeiro livro didático. E nele você pode observar aí, tem até uma foto dele, né? Que tinha ilustrações. Era uma coisa nova, não existia isso ainda, tá bom? O nosso quadro negro, que já foi verde e agora é branco, ele começou lá em 1700 e em 1800 que os livros didáticos de fato começaram a chegar nas escolas. Vamos falar agora um pouquinho das coisas que estão mais próximas da gente. A nossa era audiovisual. Em 1920 a gente tem a criação do rádio, em 1930 o projetor e o retroprojetor. Eu confesso que o projetor e o retroprojetor eu não cheguei a ver chegar na minha escola. Tive contato com o retroprojetor apenas na igreja, porque era algo muito caro e não era tão acessível assim. Já a era da informação começou com a televisão em 1960. Em 1970 nós temos o videocassete e em 1980 o toca-fitas e o Walkman. Percebam que a televisão já está há bastante tempo no nosso convívio, mas ainda assim na escola, por vezes, quando a gente vai utilizá-la,
as pessoas têm aquela ideia, a professora não fez nada, ela só deu vídeo. Então, são falas que nós precisamos, como educadores, transformar para que a gente possa utilizar coisas que já fazem parte do convívio do nosso aluno com muito mais eficiência e trazer para as nossas aulas, para elas serem mais atrativas. E trazer para as nossas aulas para torná-las mais atrativas. A era da informática. Essa era que começou em 1990. Então, se você nasceu de 1990 para cá, você já nasceu com computador. E se você não nasceu de 1990 para cá, já é um pouquinho mais antigo como eu, não tem desculpa para não utilizar. Afinal de contas, você viu a evolução de toda essa tecnologia, né? Em 1990, o computador pessoal, porque já existiam outros tipos de computadores, mas a gente está falando do uso massivo e educacional, não esqueça disso. E em 91, a gente teve o primeiro quadro interativo, e ainda hoje muitas escolas, infelizmente, ainda não têm esse material. Em 1995 veio a internet, e aí tudo começou a mudar. Nosso mundo, que era pequeno, passou a ser enorme, pois hoje a gente pode se conectar com pessoas do mundo inteiro, receber notícias, informações, trazer fotos de qualquer lugar do mundo em apenas segundos. No ano 2000, a gente teve a era da interatividade, que é a era que a gente vive. Então, além de ter os computadores e a internet, nós estamos conectados e temos que estar trazendo essa interatividade, essa conexão para a nossa sala de aula, porque os nossos alunos, eles também já nasceram imersos nessa tecnologia. Agora, vamos falar um pouquinho de tecnologia assistiva. Eu trouxe para vocês uma definição de tecnologia assistiva que traz como área do conhecimento característica interdisciplinar, que ela engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias e práticas, além de serviços, para obter a promoção da funcionalidade relacionada à participação da pessoa com deficiência, ou incapacidade ou mobilidade reduzida, visando sempre a autonomia do indivíduo. Perceba que nós temos aqui nesse item as metodologias. Além de toda essa tecnologia assistiva que nós estamos vendo, a nossa metodologia também faz parte e ela é a parte principal para a nossa evolução como profissionais e para a evolução dos nossos alunos também. Aqui eu trago para vocês alguns auxílios para a vida diária. Então percebam que nós temos como tecnologia assistiva coisas bem simples, que auxiliam a comer, a cortar um pão, por exemplo, a abotoar, coisas que vocês podem substituir o cadastro por outros tipos de materiais que facilitem o aluno a se vestir sozinho. Nós temos também adaptadores para segurar o lápis, para inclinar o livro, talvez um plano inclinado que você coloque para levantar um pouco o livro e facilitar a leitura do aluno, ele já é visto como uma tecnologia assistiva. A comunicação aumentativa e alternativa. Hoje se fala muito de comunicação alternativa. E a comunicação alternativa ela pode ser feita além das PECs físicas, que são impressas e o aluno que faz uso de comunicação alternativa tem. Existem vários dispositivos que fazem isso e alguns aplicativos. Mas na aula futura eu vou mostrar para vocês esses aplicativos que vocês podem estar utilizando de graça. Nós temos os hardwares, que são partes externas ao computador e que podem ajudar no uso do computador. Então, nós temos aqui embaixo um capacete tamanduá, que está auxiliando um aluno com paralisia a digitar. Nós temos a linha Braille e a impressora Braille. Temos também outros tipos de hardware, teclados adaptados, mouses adaptados. Aí embaixo a gente está vendo uma linha tátil que ela tem uns pontinhos e ela vai subindo os pontinhos para formarem as letras em braille. E temos também todo tipo de material didático que você produza de forma que torne acessível o conhecimento para o seu aluno.
Os softwares, como eu já falei, o DOSVox é um software brasileiro muito antigo, o HandyTalk também é muito famoso de Libras, tem os softwares de Zoom, de Lupa, o de comunicação alternativa, isso tudo a gente vai ver nas aulas de softwares. E também temos os outros tipos de recursos de tecnologia assistiva, que são adaptações de lugares, né? Adaptações de mobiliário para acessibilidade. Temos as próteses e as órteses. As próteses são aquelas que substituem alguma parte do corpo. Uma prótese que substitui um membro ou alguma parte do corpo que precise, como um globo, um olho de vidro. E as órteses são óculos, aparelhos auditivos, entre outras coisas. Aqui nós temos alguns outros tipos de tecnologia assistiva, que são as cadeiras adaptadas. Ainda falando de mobilidade, temos também os carros adaptados e o esporte adaptado. Quem se lembra aí das Paralimpíadas? Nós temos vários tipos de esporte que usam tecnologia assistiva para adaptar, para que as pessoas possam praticá-las com segurança. Trago um pouquinho também da legislação, vou deixar no material complementar todos os links dessa legislação para se você tiver interesse de lê-la, mas eu venho mostrando para você que a legislação vem falando sobre a tecnologia assistiva já desde 1999. A gente teve a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência na ONU em 2012, que trouxe também um artigo falando só sobre tecnologia assistiva, né? E a nossa Lei Brasileira de Inclusão. Nela também nós temos um capítulo inteiro dedicado à tecnologia assistiva, que é o capítulo 3. Vou deixar para vocês também esse material complementar. E aqui eu trago a minha reflexão final. Para as pessoas, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Eu encerro aqui deixando a minha referência bibliográfica, que posso deixar para vocês também como leitura complementar. Espero que tenha gostado e participem das atividades dessa semana. Um forte abraço e tchau!